Ok, gravando. Glória a Deus. Então, Deus abençoe a todos, paz do Senhor. Estamos Amém. começando aqui mais uma escola bíblica da CARF, Casa Apostólica Rompendo em Fé, especificamente de Marília, não é? E, claro, quem mais tiver acesso será uma grande bênção. Então, estamos estreando o nosso novo modelo de aula, estamos começando pelo Skype. Então, a ideia é aperfeiçoar, fazer o melhor que pudermos para poder os alunos participarem e também para depois nós termos condições de compartilhar as lições. Como eu sempre digo, nós temos um problema na igreja de hoje, não é? Aliás, depois eu vou colocar um vídeo, compartilhar um vídeo aqui do pastor José Maurício falando sobre escola bíblica, né? Que nos nossos dias agora a escola bíblica desapareceu, né? Não tem mais tempo para a escola bíblica. Aproveitar e perguntar, vocês é, têm visto por aí escolas bíblicas, sejam dominicais ou qualquer tipo de escola bíblica, vocês têm visto escola bíblica ainda nas igrejas por aí? Muito pouco. A gente vê mais hoje em dia a escola bíblica na semana, eles fazem à noite, né? Aos domingos de manhã são poucas igrejas que ainda fazem o domingo de manhã, mas a maioria é uma vez da semana à noite. É o culto de ensino que eles falam, né? Mesmo assim, antigamente, as pentecostais, talvez a assembleia, tinha culto de ensino durante a semana, normalmente porta fechada, né, que era o que eles chamavam de culto de doutrina, né, era um ensino interno, para, tipo, fecha a porta porque pauleira vai rolar, né, a coisa era brava, né, e ainda tinha a escola bíblica domingo de manhã. Hoje ainda tem a revistinha da Assembleia, ainda tem algumas batistas, né, mas a maioria das igrejas mais modernas, as neopentecostais, pararam, né, com a escola bíblica, e depois esse modelo da igreja em célula também tem reduzido isso no sentido de que a célula seja já um momento de aprendizado, mas nós temos visto uma igreja fragilizada por falta de conhecimento bíblico, não é? Então, por mais, talvez, porque assim, a gente sabe que a nossa vida, por causa desse ritmo dos últimos dias, com o advento da internet e tal, tudo tem se acelerado. A gente corre o dia inteiro e a informação chegando o tempo todo. Então, todas as atividades se tornaram muito aceleradas. Mas é importante nós termos um tempo onde a gente para estudar a Bíblia, porque nós homens mudamos, o mundo mudou, mas Deus não mudou. E Deus não tem nada com a pressa. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas Deus por mais que a gente sempre diga, Deus está com pressa, ele está com pressa no sentido de que Jesus está chegando e a obra precisa ser terminada, mas Jesus, há 2000 anos atrás, disse que já estava voltando. Então, quer dizer, o ritmo, a preocupação de Deus é nos amadurecer, não é? Então, ele trabalha dando tempo para que a gente saia da superficialidade e torne-se mais profundos. E isso leva tempo. Então, é claro que é muito proveitoso pararmos e estudarmos a Bíblia. Então, quero já de início dar parabéns para vocês que estão aqui ao vivo e para todos os alunos que em algum momento vão ver esse vídeo e vão ter a paciência de sentar e assistir o vídeo de 1h30. É engraçado, né, cara? Tudo hoje é corrida. A gente quer micro-ondas, a gente não quer, liga uma máquina, um computador, se ele demorar 2 minutos para abrir, a gente está nervoso já, né? E tudo é correndo. Mas como que a gente vai aprender correndo? Não tem jeito, tem que sentar, estudar a Bíblia para poder aprender. Então, meus parabéns para vocês, alunos que estão aí ao vivo, e para todos que vão ter a paciência de sentar e assistir um vídeo de 1h e tanto, né? Quase 2 horas, 1h30, 1h40 de vídeo que a gente normalmente tem feito para estudar a Bíblia. Então, glória a Deus. Lembrando que nós estamos estudando o Cajado do Pastor, esta é a aula de número 14,
E o cajado do pastor é um material americano, não é? Feito algum tempo atrás, que o missionário Ralph Mahoney distribuiu aí para as nações de terceiro mundo, para treinar obreiros e a própria igreja, não é? Já que havia necessidade de seminários e dificuldade em países pobres, né? Então ele desenvolveu esse material que tem coisas muito básicas, como as que nós estamos vendo, e outras profundas que nós não chegamos ainda. Então, peço que tenha um pouco de paciência para passarmos por essa fase de concordância temática, de coisas mais básicas, mas nós vamos caminhando, então. E como? É impossível fazermos uma aula sem a ajuda do Espírito Santo. Vamos orar, pedir graça ao Senhor para nos conduzir agora, tanto aqui para nós que estamos responsáveis em ensinar, quanto para aqueles que estão distribuídos nos seus lares para aprender. Nós cremos que na união dos irmãos o Senhor ordena a sua bênção e a presença do Espírito é real. Então nós vamos estar, mesmo que em lugares diferentes, concordando que estamos unidos no mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito que nos guia à verdade. Então vamos pedir ao Senhor que nos socorra, nos ajude, nos dê graça e tanto nos faça ensinar quanto aprender, sermos todos edificados pela palavra de Deus. Vamos orar então? Amém. Amém? Antes só de eu orar, vocês podem aí estamos aqui com 3 alunos. Eu gostaria que cada um se apresentasse aí na nossa aula, dê aí um alô, um oi, e aí a gente ora em seguida. Oi, tudo bem? Sou o pastor Mauro Cesário. Estamos aqui para somar e aprender um pouco mais. Amém. Aleluia. Sou cooperadora Priscila e estou aqui para aprender. Né? E o que eu mais peço a Deus é discernimento e sabedoria para estar entendendo a palavra dele. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou a pastora Marcela. Estou aqui para aprender mais e somar com vocês também para nós juntos, né, saquearmos o inferno. Glória a Deus. Acabou de brincadeira. Isso mesmo. Botar fogo no cão. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Então, com esse ânimo redobrado aí, vamos então orar e pedir graça ao Senhor para Ele nos conduzir nesta aula em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, bendizer ao Senhor, celebrar a glória da Tua majestade, porquanto não há outro Deus além de Ti, nem outra rocha que nós conheçamos. Só o Senhor é Deus para sempre, e só o Senhor pode nos dar esta tão gloriosa oportunidade de, por meio de Jesus Cristo e do seu sangue derramado, termos acesso à presença entronizada do Senhor nosso Deus. Ele é o grande eu sou, e o soberano El Shaddai, o Criador dos fins da terra, aquele que é tremendo, temível e terrível em louvores. Não há outro Deus além de Ti, não há outra rocha, Tu és o soberano, e de Ti flui, Senhor Deus, todo conhecimento, sabedoria, entendimento. A verdade é o Senhor nosso Deus. Portanto, Senhor, nesta hora, nós queremos nos desembaraçar de qualquer coisa que nos separe de Ti. A Tua palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, nós pedimos que este sangue que o Cordeiro derramou possa limpar nossa mente, nosso coração, nossos lábios, limpar nosso espírito, alma e corpo, e nós, de maneira total e completa, possamos acessar o coração de Deus. Temos necessidade, Senhor, de nesta hora não apenas nos envolvermos em estudos rasos, humanos, nós precisamos de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, o nosso Deus. Isso nós experimentamos quando o Teu Espírito Santo se manifesta e nos traz a revelação da palavra. Então nós te pedimos, Senhor, que isso nos seja permitido agora, que tanto eu que estou aqui, Senhor, para ministrar esta aula, quanto os nossos irmãos queridos que estão, Senhor, dispostos a receberem o que estiver envolvido neste ensino, que todos nós possamos nos submeter agora ao conselho do Espírito Santo e sermos guiados à verdade, sermos edificados na verdade, porque, como a tua filha disse, há uma obra para fazer. Nosso adversário tem aprisionado pessoas, destruído casamentos, famílias, tirado o futuro das crianças, dos adolescentes e dos jovens,
tem destruído governos, cidades, nações inteiras, e somente a igreja tem poder e autoridade vindas do Senhor para combater nesta geração. Portanto, nós te pedimos que a tua presença invada o nosso interior, nós sejamos edificados como aquela igreja que Jesus disse, que ele mesmo edifica e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Por isso, que além do perdão e da cobertura do sangue que o Senhor nos dá, eu peço que o Senhor nos cinja de força e nos adestre para o combate. Nos equipe com as armas que não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, pois certamente, Senhor, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os poderes das trevas. E no nome poderoso de Jesus, nós oramos agora para que, Senhor, toda tentativa do adversário de batalhar para impedir que esta aula seja edificante, seja proveitosa, toda a estrutura que se move para roubar a palavra, que isso agora seja amarrado, impossibilitado de agir, que as setas, os dardos, os ataques, as opressões, dores, enfermidades, todo tipo de perturbação infernal caia por terra agora. Nós paralisamos todas estas obras e liberamos todos os ambientes onde a minha voz é ouvida, onde essas imagens são entregues, onde a voz dos alunos chegar. Senhor, os ambientes onde todos nós estamos, os ambientes sejam limpos agora. Se alguém vai assistir esta aula em algum momento, o ambiente onde esta pessoa estiver, eu declaro limpo pelo poder do nome de Jesus, até mesmo operando cura, libertação, operando nos lares. Senhor, onde esta aula chegar, que a tua presença chegue limpando os ambientes, removendo a opressão, destruindo as obras do diabo e liberando vida, que haja vida aonde esta aula chegar. É isso que buscamos, é isso que desejamos, que a tua boa mão opere poderosamente. E ao terminarmos esse tempo, possamos reconhecer que o nosso Deus esteve conosco e nos ensinou a nós pessoalmente, porque só de ti podemos receber o que buscamos. Obrigado, papai. Nós oramos entronizando o Senhor nesta aula, porque tu és o nosso mestre. Nós oramos gratos a ti, no precioso nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Então, Então, semana retrasada, porque semana passada não tivemos aula, semana passada eu estava respondendo uma pergunta do diácono Alexandre falando sobre final dos tempos. Se alguém não assistiu a aula de número 13, pode assistir, que estamos lá falando sobre final dos tempos, não é? Mas nós já temos escolhido ler, no início da aula, um capítulo da Palavra do Senhor antes de entrarmos na lição do dia. Então, temos lido numa semana um capítulo de um livro do Antigo Testamento, na outra do Novo Testamento. Creio que hoje é a nossa 7ª leitura, não é? E vamos ler em Gênesis, capítulo 4, não é? Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 4. Será que a gente consegue que cada um leia um versículo? Eu vou começar aqui no primeiro, Gênesis 1, e depois cada um vai lendo um versículo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Eu vou começar então em Gênesis 4:1 e aí vocês dão a sequência, eu volto no 5, tá bom? Então, Gênesis capítulo 4, versículo 1 está escrito assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à Voltou a luz... dar à luz. Desculpa. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Peraí, acho que era o 4. Era o 4. Lê o 4 de novo. O Mauro leu o 4, não foi? Não, né? Não, ele leu 3. Não. Tá. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: Por que está furioso? Por que se transtornou-se o seu rosto? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder na tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael Metusael, e Metusael a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Ada deu à luz a Zabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. E disse Lameque às suas mulheres. Estou lendo certo? 23? Sim. Tá. Sim. Tá. E disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zilá: Ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque Não escutei sua voz, sumiu. Cortou. Pode ler o 23 até ele voltar. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Continuar na ordem, né? Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel,
porquanto Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época Nasceu um começou-se a filho. invocar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Morão, Aleluia. conseguiu voltar aí? Voltou, né? Sim. Legal. Estão me ouvindo? Agora sim, Agora agora sim. Beleza, beleza. Glória a Deus. É que você sumiu, eu falei, continua aí até ele voltar. Glória a Deus. Então, muito bem. Falando então rapidamente sobre esse capítulo, bom, eu destaco então que o pecado então já está na terra, né? O pecado entrou entrou na história no capítulo 3, nós aí já estamos no 4, e aí começamos a ver os efeitos do pecado. Lá no Novo Testamento vai aparecer escrito assim: Caim era do maligno, não é? Então, havia uma possibilidade dele acertar, mas ele estava inclinado, dominado por esse espírito do anticristo, não é? Que começa a se manifestar. É o primeiro relance do espírito do anticristo, né? Porquanto há um desprezo à adoração, há uma indiferença em relação a honrar a Deus, não é? Eles têm a oportunidade de se aproximar de Deus, porque você tem que pensar que não é aqui, não tem internet, nessa situação não tem internet, não tem escrito, não tem nada. Então, é claro que as experiências estão sendo passadas de uma geração a outra. Então, provavelmente, os pais devem ter falado da vida deles no Éden e do que eles cometeram, de como eles foram removidos. Então, a ideia é que eles deveriam se reaproximar de Deus, não é? E eles devem ter recebido a mesma instrução, o mesmo tipo de instrução, mas a maneira com que cada um recebeu foi diferente, né? O texto destaca que o Caim levou uma oferta. Uma oferta. Então, o problema não é a oferta, né? Quando usa o pronome indefinido uma, quer dizer, pode ser qualquer uma, mas quando diz define a oferta, está falando que é algo que é estabelecido, definido. Então, é como se Caim tivesse pegado, bom, entre tanto, qualquer coisa que eu vou levar isso aqui, né? E Abel parece que entendia que precisava que o que eles mereciam por ter se rebelado contra Deus era morte. Não é que isso era a maneira com que seus pais se rebelaram contra Deus era digno de morte, não é? Então, quando Abel separa um animal, o animal foi morto para ser oferecido. Então, há uma leitura aí de entendimento, de preço, não é? Para ser pago. Então, essa postura do Abel chegou ao coração de Deus com um nível de compreensão maior. Então, você tem que pensar que quando nós fomos criados, a nossa capacidade mental era 100%. Não é? Hoje se diz, não é, que nós se usarmos, os grandes, os mais sábios, entendidos entre nós, usam aí 10% de capacidade da mental, né, do cérebro. Então, dá para imaginar como que era a capacidade de Adão no princípio. Aqui ele já não tem mais toda a capacidade, mas o nível ainda era muito alto. Então, a capacidade de discernir que era necessário um sacrifício melhor era grande. Então, os dois tinham muita condição de perceber que o que havia acontecido no Éden exigia morte. Então, quando o Abel traz essa oferta de um animal que teve que ser morto, ele está reconhecendo o nível de punição que o que foi feito exigia, de maneira que Deus aceitou a oferta, até porque isso fala do que aconteceria no futuro, o próprio projeto de Deus, que
enviaria alguém para morrer no nosso lugar. Então, todas essas características tornaram a oferta de Abel em alto nível, ao ponto que Caim parece que não se esforçou para alcançar o nível de Deus. E isso denota um coração indisciplinado, tanto que os textos aqui, o 4 e o 5, diz assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O 5 diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Ou seja, primeiro Deus olha o coração do ofertante, depois ele olha para a oferta, não é isso? Então, o coração de Abel dizia que ele compreendia o que deveria ser feito em relação a Deus e fez desde o coração. A oferta dele só foi melhor porque o coração dele era melhor, não é? Ao passo que a oferta de Caim foi ruim justamente porque o coração dele era ruim. Por isso que a Bíblia lá na frente vai dizer que Caim era do maligno, não é? E aí o restante a gente conhece bem por causa dessa indisposição. É engraçado isso, né? A gente vê isso na igreja às vezes, né? Tem aquele irmão, aquela irmã que é uma bênção, né? Que tem o coração para Deus, então se envolve e trabalha para o reino e quer ajudar e quer socorrer, não interessa se é para varrer o chão, se é para pregar, se é para limpar, se é para... Quer fazer, né? E por causa disso, naturalmente, se torna agradável ao Senhor. Mas aí tem aquele irmão, aquela irmã que, né, vai no empurrão, não quer fazer nada, só reclama de tudo. Normalmente esse irmão reclamão que não faz a coisa com qualidade, com nível, com dedicação, normalmente essa pessoa acaba sendo tomada por um espírito de inveja, de ciúme, e acaba querendo produzir a morte do irmão. Aí começa primeiro com os pensamentos, né? Começa a olhar com aquele olhar, não é, de inveja e de despeito e tal. Depois parte para as palavras, depois passa para as fofocas e assim que vai, não é? Infelizmente essa situação de ter a nossa oferta aceita pelo Senhor ainda produz os Caíns que querem nos matar, não é? Porque o espírito do anticristo, infelizmente, ainda está na igreja, não é? Então, nós ainda vemos esta situação se repetir nos nossos dias. Aí o Senhor ainda alertou, e Deus sempre alerta. Ninguém cai no pecado, não é, nessas situações, dizendo, eu vou fazer o quê? Isso aconteceu comigo, né? É o meu jeito, é a minha situação e tal. Mas na verdade, Deus sempre nos alerta, não é? A Bíblia diz que o Senhor corrige ao filho que ama, ou seja, ele sempre tenta nos tirar, não é, da linha do pecado. Ele alertou o Caim, falou, o pecado está aí à porta, mas cabe a você dominar, não é? Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus para termos domínio, não é? Então, ele deveria perceber que ele estava se inclinando para a inveja, para o ciúme, até para essa malignidade de morte e reverter o processo, mas não. Ele foi dando vazão a isso e resultou na morte do seu irmão. E é isso que nós continuamos vendo na igreja ainda nesses dias, não é? É tanta palavra, tanta pregação, tanta ministração, o próprio mover do Espírito dentro de cada pessoa, nos chamando para acertar nossa vida, mas a gente fica, não é, fazendo de conta que não está ouvindo, que não está percebendo. Eu sei de nada, não estou sabendo de nada. O que eu tenho a ver com isso? Não é, mas a gente já está abrindo o coração para produzir morte, porque nós mesmos estamos nos desviando do nosso Deus e não querendo entregar ao Senhor o que é melhor, o que é mais excelente. Não é porque o excelente custa mais. Não é? Exige quebrantamento, exige rendição, exige submissão, exige humilhação. E nós somos inclinados para o orgulho. A gente quer ter nossas respostas, nossa maneira de fazer, não é? E aí, não é entregar para o Senhor
Porque o que simboliza aquela oferta? A oferta simboliza o quê? O próprio adorador, não é isso? A nossa oferta simboliza, não é? Então, aquele animal morto simbolizava o próprio Abel, que entendia, eu preciso morrer para voltar a ter acesso. Eu, no meu orgulho, não posso ter acesso a Deus. Então, como a gente não quer morrer, quando a gente vê alguém que morre, a gente fica orgulhoso, a gente fica com ciúme, né? E como a gente não quer exercitar o caminho da nossa própria morte, diminuir para que o Senhor cresça, a nossa melhor maneira é tentar encobrir nossa falha, anulando o bom exemplo, não é isso? Ou seja, destruindo, matando o bom exemplo, para que a gente se justifique no nosso desígnio. Então é isso que a gente acaba vendo entre Caim e Abel. E aí, porque o Caim não quis ouvir o Senhor, não é? Ele se tornou alguém debaixo de maldição. Há uma marca sobre ele que a Bíblia não diz que marca é essa, né? É sempre uma pergunta que se faz. Que marca é que foi posta sobre Caim, que fez com que as pessoas pudessem reconhecer em qualquer lugar que ele fosse, de maneira que ele não fosse morto, não é? Por qualquer pessoa que o encontrasse. E assim a descendência dele seguiu, não é? E aí vai se manifestando a diferença a partir daí, porque no final do capítulo a gente vê que há um outro filho que nasce, e veja, entenda uma coisa, a pergunta que sempre se faz é essa, não é porque era Caim e Abel, e Caim matou Abel, como é que apareceu mais gente na Terra? Nós não podemos nos esquecer que a Bíblia se concentra nos personagens principais para fazer uma linha de entendimento. Então, não é? Outros filhos estão nascendo, a humanidade está se desenvolvendo. Você tem que pensar que esse povo vivia, não é, muitos anos, e eles estavam num nível de fertilidade muito alto. O pecado estava começando sua jornada na Terra. Então, a capacidade de frutificar era muito grande. Então, eles estão tendo filhos e muitos filhos, e a sociedade está crescendo na Terra, né? A questão é que a Bíblia se concentra nos personagens que vão traçar a história para a gente ter o entendimento. Então, quando a Bíblia fala do nascimento de Sete, não é alguém específico que vai gerar esta linhagem mais consagrada, porque a partir de então vai seguir essa linha de duas linhas familiares, os descendentes de Caim inclinados para o que é mal e os descendentes de Sete inclinados para o que é bom, ainda que o pecado vai acabar tomando conta de tudo até chegar no dilúvio, não é? Mas a descendência de Sete vai para um lado menos trágico, não é? Enquanto a descendência de Caim, porque ao longo da história bíblica nós sempre encontramos essa batalha do bem contra o mal. E aqui, nesses primeiros capítulos, encontramos a descendência de Caim do lado do mal e a descendência de Sete para o lado do bem. Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para o apóstolo. Sim. Os primeiros filhos de Adão e Eva era Caim e Abel, né? E esse povo que eles se casaram vinha de que geração? Porque Adão e Eva foram o primeiro homem e a primeira mulher, né? É isso que eu estou dizendo, não é? É o que eu acabei de dizer. Quando fala que depois de Caim, a próxima citação é de Sete, não é? Como vai se explicar que existam multidões depois dessa história? Então, a única possibilidade é o que eu estou dizendo. A Bíblia se concentra em personagens que vão fazer parte da história bíblica, não é? Porque fica evidente que tem que existir outros filhos. Tem que existir, porque senão não tem de onde vai sair da pedra os filhos, não tem onde, não é isso? Então, a Bíblia cita os personagens que estão ligados à história bíblica, ao modelo bíblico. Então, Então, a Bíblia tem a teologia bíblica fala tem um assunto que é tipologia bíblica, ou seja, figuras
que representam outras coisas. Então, o Antigo Testamento é forrado de tipos, não é? De figuras que representam coisas que são apresentadas no Novo Testamento. Então, normalmente, os personagens que você vê, normalmente, reis bons, personagens bons, estão sempre representando Jesus antes da sua manifestação, características dele, não é? Então, o Abel é um tipo desse, alguém que morre por causa de ser um adorador sincero, por representar Deus, por querer estar conectado com Deus. Então, é o primeiro tipo, não é, de Cristo que aparece. Enquanto que Caim é o primeiro tipo, não é, do opositor de Cristo, do anticristo, do que carrega o espírito do anticristo. Então, a Bíblia foca nesses dois personagens porque eles são tipos, não é? Eles representam, mas outros filhos vão sendo gerados. É o que eu estou dizendo para você. Eles aqui já não são crianças, correto? Você concorda que eles não são crianças aqui? Para levar a oferta? Né? Nem Caim, nem Abel são crianças, certo? Eles não são crianças. Então, considerando pensa bem, nós já estamos debaixo do pecado desde essa época, não é? Eu não sei, se a gente pegar aí a história bíblica, não é? Nós temos aí 6.000 anos de história. Então, o pecado está na Terra, pelo menos só de história bíblica, em 6.000 anos. Se a gente se volta para os nossos irmãos lá do Nordeste, não é? A quantidade de filhos que eles têm, não é? Se nós nos voltarmos para os povos árabes, não é? Principalmente os muçulmanos, não é? A quantidade de filhos que eles têm. Isso já com 6.000 anos de história, com o pecado operando na Terra. Agora pensa, aqui são as primeiras gerações depois que o pecado entrou. Imagina a capacidade que eles tinham de reproduzir. Porque eles viviam 900 anos. Você já imaginou quanta saúde eles tinham? Quanta capacidade de produzir eles tinham? Então imagina, se Caim e Abel já estão num nível, já estão com uma idade de ofertar, que eu não sei aqui qual é a idade que eles já têm compreensão de levar a oferta. Até eles se tornarem nessa idade, o Adão e a Eva estão tendo filhos. Estão tendo outros filhos. E os filhos, e você está no começo da história. Então, não havia essa coisa de... os casamentos eram interligados, não era separado. Não é isso? Era aquele clã que produzia filhos. Então, imagina quanta gente começou a nascer. Quando nós chegamos lá no dilúvio, tem uma informação que eu não tenho como provar, mas há cálculos feitos de qual o tamanho da população nos dias de Noé, por causa disso, porque eles produziam, eles geravam muito, viviam muito e geravam muito. Então, a Bíblia está citando aqui o Caim, o Abel e depois o Sete. Mas dá para imaginar quantos outros já estão nascendo desde que a história está acontecendo? Porque esses personagens estão apontando, eles vão ser citados lá no Novo Testamento. É importante falar deles, porque senão a gente não vai entender o que o Pedro, o João e o Judas vão explicar lá na frente. Entendeu? Então, entendi. É daí que vem esses outros filhos, porque já nasceram outros. Amém? Amém. Muito bem. Mais alguma coisa a comentar desse capítulo 4? Não, nada? Tranquilo. Tranquilo? Podemos entrar na nossa lição? Sim. Sim. Muito bem. Glória a Deus. Então, eu sempre destaco que eu faço um comentário breve sobre o capítulo e fazemos uma leitura de um capítulo só, não é? Mas aconselho a todos que leiam suas Bíblias, e leitura bíblica sempre feita, não como uma revista ou um jornal, mas prestando atenção nos detalhes, fazendo anotações, para que a gente seja capaz de poder desmontar, nossas próprias dúvidas, e quando somos questionados, podemos responder. Então, lembra, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, alguma coisa que às vezes a gente lê aqui e não consegue compreender imediatamente, ao seguirmos lendo, às vezes no próprio contexto, ou lá na Nova Aliança, a gente vai acabar compreendendo alguma coisa. Então, eu sempre vou aconselhar que os crentes devem ler suas Bíblias, estudando e explorando
anotando suas dúvidas e procurando saná-las. Por quê? Porque vão perguntar para nós qual a razão da nossa fé. Por que a gente acredita num livro tão antigo, não é? Qual a razão de nós permanecermos seguindo essas orientações, se é um livro tão antigo e radical, não é? Num tempo onde cada um quer ter sua verdade, Deus não quer saber. Ele continua dizendo: o que eu digo é isso, é isso. Você quer me seguir? É assim. Se não quiser, pode seguir o seu caminho, mas Deus nunca muda. Então, é preciso realmente ter muita convicção naquilo que você está lendo e que você está fazendo, para não ser enrolado nesses dias, porque há muita oposição à palavra de Deus. Então, espero que cada um siga nas suas leituras, estudando, aprendendo e procurando sanar as suas dúvidas. Amém? Então, vamos para nosso material de estudos. Seguindo hoje, estamos estudando o Cajado do Pastor, como já falei. Estamos vendo concordância temática, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estamos vendo já a seção 5, caráter de Deus. E estamos na página 73. Entre as características que temos visto que Deus é generoso. Já falamos que Deus dá, já falamos que Deus dá toda a Escritura, o seu Filho unigênito, o Espírito Santo e o arrependimento. Então, hoje, vamos ver que Deus dá o seu dom da vida eterna. O seu dom da vida eterna. Então, nós vamos manter essa sequência de participação. Então, em cada assunto que eu destacar aqui, a gente segue essa sequência para as leituras bíblicas. Então, a primeira leitura a Priscila faz, a segunda o Mauro faz, a terceira a Marcela faz. Não é? Então, vou falar aqui do seu dom da vida eterna. Então, a generosidade de Deus faz com que ele dê o seu dom da vida eterna. Então, Priscila, você pode abrir sua Bíblia em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, veja aí, não é? Amém. O pecado pecou, você pode garantir que o salário vai chegar. Qual é o salário do pecado? É a morte. Não tem acordo, não é? Estávamos vivendo eternamente lá no jardim. O dia que entrou a desobediência, fomos removidos do jardim e a morte passou a operar. Então, primeiro houve a morte espiritual, ou seja, a separação entre Deus e o homem, e o resultado da morte espiritual é a morte física. Então, passados ali, veja, tinha tanta vida na humanidade, que depois da separação de Deus, Adão ainda viveu 930 anos. Dá para imaginar um negócio desse, a quantidade de vida que tinha no fulano? Olha quanta vida nós tínhamos no início da criação. Levou quase 1000 anos para a morte conseguir pegar o Adão depois da separação de Deus. Então, compreenda, Deus é a fonte da vida. Se separou, não tem jeito, nós vamos acabar morrendo, não é isso? Então, depois que houve a separação, Adão viveu quase 1000 anos, de tanta vida que tinha dentro dele. Então, dá para imaginar como nós fomos criados, dá para imaginar o amor de Deus pela humanidade. Então, quando Deus nos fez, ele derramou uma porção de vida em nós, que é muita vida, é muita vida, não é? E, então, é tipo assim, Deus falou, agora você vai morrer. Aí ele entrou 1 ano, 2, 3, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos. Levou quase 1000 anos para o Adão morrer depois que se separou de Deus, não é? Então, o salário do pecado é a morte. Mas Deus não desistiu da humanidade. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é cheio de misericórdia e de graça. Aí,
ainda que o salário do pecado seja a morte, o dom, ou seja, o presente de Deus, não é? Para nós é a vida eterna. Em Cristo Jesus, ele nos devolve a vida. Por isso que temos que receber Jesus, porque fora dele estamos mortos, não é? Mas quando entramos em Jesus, encontramos a vida e a vida eterna, não é isso? Então, Deus dá toda a Escritura, Deus dá seu Filho unigênito, Deus dá o Espírito Santo, Deus dá o arrependimento e Deus dá o dom da vida eterna. Glória a Deus. Só querendo destacar aqui, antes de nós seguirmos, é que há várias concordâncias, vários textos bíblicos, não é? Quando vamos estudando nossas matérias aqui. Então, por causa do tempo, nós lemos uma ou outra referência, mas quando estudarem, não é? Fazerem seus estudos, procurarem aprender os assuntos, aconselho que leiam todas as referências. Então, vamos ver. Deus dá também descanso aos cansados. Mateus 11... Não, graça aos humildes primeiro. Não é? Deus dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Leia aí, Maurão. Deus abençoe aí sua leitura. Você está aí conectado? Leia aí. Estou. Então vai lá. Amém. 5:5. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Eita, Jesus. Está vendo por que a Bíblia... Está vendo por que a Bíblia não é fácil? Porque a Bíblia é totalmente contrária a essa sociedade. A característica normal do ser humano é ser orgulhoso, não é? A gente não pode ter um dinheiro, a gente não pode ter um carro, a gente não pode ter uma casa, a gente não pode ter um cargo, a gente não pode ter um nome, a gente não pode ter qualquer coisa que a gente tem, já nos torna orgulhoso. A gente às vezes não tem nada e é orgulhoso, não é? É a nossa característica normal. Aí, se por acaso alguém resolve, não é, servir um ao outro, resolve dar o seu lugar, dar sua posição a outro, aí o mundo diz que você é bobo, diz que você não serve, você não serve para esse mundo, você não serve para esse sistema. Mas esta palavra diz que o Senhor resiste aos soberbos, não é? Ou seja, se você é orgulhoso, você não pode nem fazer guerra contra as trevas, senão você vai virar um sanduíche, né? Imagina os demônios vindo contra você e você é orgulhoso. Aí você pega e fala, não, eu vou contra você no nome de Jesus, mas você não sabe que atrás de você Deus está te resistindo. Aí vem as trevas te apertando de um lado e Deus te apertando do outro, você vira um sanduíche no meio, porque Deus resiste aos soberbos e as trevas vêm contra você. Então, se você quer vencer, você tem que pegar essa verdade aqui. Deus dá graça. Para quem? Aos humildes. Porque graça é o quê? Não apenas um favor imerecido. Graça não é apenas um favor imerecido, mas graça também é um poder que te capacita a vencer as dificuldades e as lutas. Você já percebeu aquela expressão, né? Como é que você venceu isso? Aí você fala, não, foi pela graça. Como assim graça? O que foi a graça? Foi um poder que Deus liberou dos céus que te capacitou a vencer aquele negócio. Você não sabe identificar o que foi. Você sabe que não sabe como. Você entrou numa situação, parecia absurda, mas você saiu vivo do outro lado. O que foi que te deu condições de vencer aquilo? Foi a graça de Deus, não é? Então, existe a graça salvadora, que é a graça que salva a gente, ou seja, o favor que Deus nos deu que nos salva. Ninguém é salvo porque é esperto, capaz, inteligente. É salvo pela graça, ou seja, Deus no céu decidiu fazer esse favor para a gente, nos salvar, né? Essa é a graça salvadora, não é? Do favor imerecido. Mas também tem a graça poder capacitador, não é? Que você não sabe explicar o que é isso. Simplesmente é como se fluísse alguma coisa do trono, invadisse a sua vida e você mesmo debaixo de pressão, opressão, ataque, contrariedade, deserto, você não sabe explicar como, mas simplesmente você sai do outro lado. Como é que isso aconteceu? Graça de Deus. Mas para quem que vai a graça? Deus dá graça aos
humildes. Amém? Então precisamos ser humildes. Por mais que Deus faça, opere, nos dê coisas e, cara, tudo é Ele. Então, como diz a doutora Neuza, não é? Ser orgulhoso é ridículo, ser soberbo é ridículo. Então, o melhor é sermos humildes. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Então, Deus dá toda a Escritura, o seu Filho unigênito, o Espírito Santo, arrependimento, seu dom da vida eterna, da graça aos humildes, e Deus dá descanso aos cansados. Mateus 11, 28, pastora Marcela. Mateus 11, 28. Amém. Vou deixar aqui. Glória a Deus, aleluia. Mateus 11, 28? Isso. Texto conhecido. Essa aí, 11, 28, aqui. Isso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma palavra que a gente sempre ouve, né, no evangelismo. Quando a gente está evangelizando, a gente pronuncia isso, né? Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, não é? Então, quem pode oferecer isso a não ser o poder de Deus? Então, Jesus aqui está falando quando ele está na terra como homem, não é? Mas não é o Jesus homem que vai dar isso, não é? É o Jesus Deus, não é? O poder do Espírito que nele habita, que é Deus, é quem oferece esse descanso, esse alívio, porque andamos perdidos, andamos desorientados, desgastados, mas quando a gente vai a Jesus, essa carga não suporta, não é? Ele toma a carga que estamos levando, ele toma sobre ele mesmo e nos traz um jugo suave, um fardo leve, e a gente pode seguir a caminhada, porque ele traz descanso a quem está cansado. A própria palavra do Senhor diz que os que esperam no Senhor sobem com asas, como águias. Então estamos cansados, renovamos as nossas forças em Deus. Deus é a fonte do descanso. Então, é uma bênção irmos até Deus. Só Deus pode oferecer o verdadeiro descanso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Deus também dá sabedoria. Olha que bênção. Glória a Deus. Deus dá sabedoria. Vamos ler Tiago 1:5. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Eita, Jesus. Então pronto, olha aí que bênção. Aleluia. Não há... Então, quando a igreja não expressa sabedoria, não é culpa de Deus. Porque está dizendo aqui que Deus dá sabedoria, dá a todos. Diz o texto, dá a todos. A questão é que precisa pedir. Mas parece que o povo está querendo pedir mais dinheiro, carro, casa, não sei o que lá, né? E parece que está emburrecendo, né? Recebe coisas, mas não tem sabedoria, né? Por isso que a igreja faz tanta bobagem e enfraquece mais o povo, uma liderança que muitas vezes ensina fragilidade. Mas aqui está uma receita muito boa. O que a gente precisa pedir para Deus? Sabedoria. Com a sabedoria de Deus, a gente vai saber tomar conta da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, do nosso ministério, não é? Então, é uma boa sacada essa palavra para que a gente peça a Deus sabedoria, porque ele dá liberalmente, ou seja, não é nem por medida, não. Ele libera a sabedoria dele. Então, não é? Vamos lembrar que Deus é generoso
é do caráter de Deus. Então, nós estamos vendo caráter. O que é caráter? É característica dele. Não é uma coisa que você e eu vamos ter que desenvolver em Deus, ver se ele se torna propício. Não, é caráter de Deus ser generoso. Então, ele quer dar as coisas preciosas que ele tem. E uma delas é sabedoria. Louvado seja Deus por essa riqueza que nos é concedida. Louvado seja o nome dos... Isso é riqueza, viu? Sabedoria de Deus é riqueza. Glória a Deus por esta palavra. Muito bem. Deus também dá para nós a vitória através de Jesus. 1 Coríntios 15, 57. Vitória através de Jesus. Glória. Quem achar pode ir lendo ou vai na sequência? Vamos ver se o Maurão chega aí. Tá aí? Tá ligado aí, Maurão? Lê aí 1 Coríntios 15, 57. Eu voltei agora, eu tava... Tá. Recebi a ligação do meu gerente urgente aqui. Eita, estamos vendendo? Não, ele veio, tava lá pensando em algo lá, me ligou para tirar uma dúvida. Tá bom. 1 Coríntios 15, mas já tirei. Beleza. 57. Isso. 1 Coríntios 15, 57. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós temos vitória em Jesus. Essa é uma verdade, né? Tem desafios, e tem que lembrar que a gente só vence se tiver alguma coisa para ser vencida. Então, é claro, nossa vida é cheia de obstáculos para poder vencer. Até mesmo Jesus, nas suas cartas às igrejas em Apocalipse, ele diz: ao que vencer, farei tal coisa. Ao que vencer, farei tal coisa. Ao que vencer, não é? E como que vence? Nós recebemos vitória em Jesus. Então, precisamos estar em Jesus. Não é levantar a mão para Jesus e começar a frequentar a igreja. Não, é estar em Jesus. Jesus é uma pessoa, Jesus é um estilo de vida. Eu tenho que estar vivendo a vida de Jesus, então eu tenho que estar morrendo para a minha vida natural e vivendo, ressuscitando a vida de Jesus em mim. Nessa vida, eu recebo de Deus a vitória, não é? Porque às vezes as pessoas estão frequentando igreja, estão cantando a música dos crentes, estão aí, às vezes até carregando Bíblia, né? Mas não deixa Jesus viver na vida delas. Aí essa pessoa não está em Jesus. Porque eu não posso estar em Jesus e Jesus está morto em mim. Eu tenho que estar deixando a vida dele estar se manifestando em mim. Não é? Então, Jesus confia em Deus, Jesus anda por fé, Jesus vive a palavra, Jesus... Então, a vida de Jesus tem que estar se manifestando em nós. Nessa condição, nós temos a vitória através de Jesus, não é? Então, é nisso que nós somos mais do que vencedores, quando nós vivemos a vida de Jesus. Porque não é só declarar isso, né? Eu preciso entender o que essa declaração está dizendo. Não é que a gente tem a vitória, graças a Deus, que nos dá a vitória em Jesus. É assim que nós temos a vitória. Amém? Então, Deus nos dá toda a Escritura, o seu Filho unigênito, o Espírito Santo, arrependimento, o seu dom da vida eterna, graça aos humildes, descanso aos cansados, sabedoria, nos dá a vitória através de Jesus. Também para nós, a capacidade de ministrarmos. 1 Pedro 4:11, pastora Marcela. 1 Pedro 4:11. Deixa eu tirar aqui do... Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amém. Tem que fazer pelo poder de Deus, não é isso? Então, ele nos capacita para a gente ministrar. Não é? Algumas traduções vai dizer administrar, mas é essa questão de compartilhar. Dons, servir
Porque o reino é como se fosse uma grande reserva. E nós, que servimos a Deus, somos os mordomos. Nós pegamos as riquezas do Senhor e administramos, ou ministramos, compartilhamos, seja em nossas reuniões ou nas nossas ações onde estiver, no trabalho, na escola, na faculdade, no evangelismo de rua. É como se a gente carregasse muitas coisas nas nossas sacolas, nossas malas, aí depende do que acontece no seu trabalho, na escola, na faculdade, no dia a dia, você entrega daquilo que você tem, recebeu lá do céu, pega das riquezas do céu. Não sei se você já deve ter lido aquelas palavras, tanto lá de Isaías quanto em Apocalipse. Fala da chave de Davi. Então, eu disse aqui há pouco que na tipologia na teologia nós temos tipologia bíblica, né? Então, personagens bíblicos são tipos de Jesus. Então, um grande tipo de Jesus é o rei Davi, não é? Então, quando fala da chave de Davi, não é? Então, Davi era quem? Era o rei, não é? Então, não dá para imaginar o rei tomando conta dos depósitos do que tinha no reino, né? Lógico que Davi tinha funcionários, não é? Intendentes que cuidavam das riquezas do reino, de tudo que tinha no reino, não é? Se Davi precisava de alguma coisa, alguém tinha as chaves daqueles depósitos. Então, a chave, denominacionalmente, o nome era de Davi, mas não era Davi que ficava com a chave, algum intendente tinha a chave. Então, se precisava de alguma coisa do reino, das reservas, dos depósitos do reino, esse intendente ia lá, abriria o depósito e liberaria, seja armas, provisões, o que fosse necessário. Mas a chave era do reino de Davi. Bom, Davi é um tipo de Cristo. Nós somos como que esses intendentes, esses mordomos, que administram as riquezas. O reino é do Senhor Jesus. As riquezas são deles. Mas lembra que ele disse que daria para a igreja as chaves do reino? Para a gente ter acesso a essas riquezas, essas coisas. Quando a gente ministra a cura, expulsa um demônio, ministra uma palavra, alguma coisa que veio lá do reino para compartilhar. Olha, eu não tenho essas coisas, você não tem. De onde a gente pegou essas coisas? Do reino, porque temos as chaves. Assim como haviam as chaves de Davi, que é o que os seus intendentes acessavam as suas reservas, as suas riquezas, as riquezas do reino, nós, agora, como igreja, temos as chaves do reino, não é? Para poder fazer o quê? Lembra, nós estamos estudando aqui que Deus nos dá capacidade para ministrarmos. Estas riquezas do reino nós ministramos, porque o poder do Senhor vem sobre nós para ministrar essas riquezas. Amém? Então, vocês sejam firmes ao ministrar, porque isso vem do Senhor. Você tem acesso às reservas do céu, e quando ele te levar a ministrar, porque os crentes têm muito disso, né? Ai, meu Deus, quem sou eu? Né? Quem sou eu para fazer tal coisa? Eu e você não somos nada, mas é que nós temos as chaves. Então, o Senhor nos capacita a acessar as suas reservas e entregar aquilo que a nossa geração precisa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Participação especial aí de nossa aluninha menininha. Ai, desculpa. Não, é como eu disse, estamos em casa, não é? Glória a Deus. Ninguém deve ficar preso porque estamos na aula. Ela está na casa dela. A gente está invadindo. Muito bem. Deus também dá alimento a todas as criaturas. Salmo 136, 25. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Então, ele alimenta a todos. É por isso que Jesus disse para a gente não se preocupar com o que comer, né? Porque Deus deu a vida. Se ele deu a vida, ele também providencia o que comer. Ele até pergunta, o que é mais importante? A vida ou a comida, não é? Então, é claro que a vida é superior à comida. Então, se Deus deu a vida, que é mais importante, vai dar também a comida. Porque ele é quem alimenta
todas as criaturas. Lembra, estamos falando do Deus generoso. O diabo trabalha no sistema para apresentar um Deus distante, ou então um velhinho bravo que fica sentado em algum lugar com a varinha na mão para dar na cabeça de qualquer um que errar. Não, nosso Deus é generoso, ele é o Pai, ele providencia tudo. Aliás, se ele não der, não há provisão. As criaturas são sustentadas pelo Criador. Amém? Glória a Deus. Então, sem ansiedade, amém? Sem Deus é nosso pastor, vai cuidar de nós, ele alimenta a todas as criaturas. Quanto mais nós que somos filhos e que estamos empenhados no serviço do reino. Então vamos crer em Deus e mandar para longe toda ansiedade, todo medo, confiando que ele é quem alimenta todas as criaturas. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Deus dá a capacidade de produzirmos riquezas. Deuteronômio 8:18. É o pastor Mauro, né? Muito bem. Agora sou eu. Deuteronômio 8:18. Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor, teu Deus. É isso aí mesmo? Deixa eu ver como está a Não, minha versão. perdão. Eu li o 13:18. 8:18. 8:18. Agora sim. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que ele é o que dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Olha que maravilha. Não é? Veja, nosso Deus é um Deus de propósitos. Então, a riqueza não vem assim. Eu quero e pronto. Ele dá o dom de adquirir riquezas. As riquezas são do Senhor nosso Deus. Só que ele tem planos e ele tem razões. Quando a gente pensa nesse povo que saiu do Egito, está indo para conquistar a terra, né, que esse texto está falando, não é, num tempo desse, eles ainda não entraram na terra, não mas quando eles chegar lá, eles vão prosperar. Só que veja, de todas as tribos, ele separou uma tribo que não tinha provisão na terra, a tribo de Levi. A riqueza da tribo de Levi era ministrar o Senhor, não é? Então veja, há propósitos. Então Deus é quem define. Eu não preciso ficar que nem um maluco desesperado, porque porque eu quero ser rico. Não, cara, Deus dá o dom de adquirir riquezas por causa do propósito. Você é um mantenedor do reino, Deus terá prazer de tornar você rico para você ser um investidor no reino. Agora, se a riqueza corrompe seu coração, ele não vai te dar para você não se corromper. O certo é que ele vai equilibrar as riquezas, ele vai distribuir com entendimento. Ele é quem enriquece as nações, ele é quem escondeu o ouro, a prata, os diamantes, e ele faz ser descoberto por quem ele quer. Então, Deus é quem compartilha as riquezas. Então, a gente pode ter confiança em Deus sem ficar desesperado. A gente faz o quê? Estuda, não é? Se forma, se capacita e vai para o mercado de trabalho. E aí Deus vai definir, não é? Vai nos orientar, aquela sabedoria que ele entrega, ele vai definir. Não é se a gente tem esse chamado para ser, não é, uma estrutura que mantém a obra, ele vai nos tornar ricos por causa disso. Não é? Vai dar sabedoria para a gente se formar, entrar nas melhores empresas, alcançar as melhores posições por causa disso. Não é? Então, a gente não precisa viver essa opressão que tem nas igrejas aí, o povo doido, não é? Querendo. Qual é o culto que fala de ficar rico, de enriquecer, de ganhar? Cara, a gente precisa confiar em Deus e saber que Ele tem o controle e a gente pode viver na paz, porque Ele é quem nos dá o dom de adquirir riquezas. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom. Aleluia. Muito bem. Deus nos dá poder para o governo humano. Daniel 2:37, pastora. Daniel 2:37.
Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Muito bem. Então, aqui, essa é a história, não é? Quando o rei tem lá os seus sonhos e os seus magos não conseguem interpretar, ele vai matar todos os sábios de Babilônia, mas Daniel pede um tempo, ele busca o Senhor, e o Senhor traz a revelação para Daniel. E Daniel está aqui diante de Nabucodonosor, falando o sonho, né? E aí, na interpretação, como o Nabucodonosor viu cabeça de ouro, peito de prata, a cintura de bronze, pernas de ferro, e depois lá embaixo ferro misturado com barro, não é? Ele está começando a dar descrição e começa a dizer, tu, ó rei, não é? Você é a cabeça de ouro, né, cara? Então, porque o Senhor te deu o governo, te deu o domínio. Quem deu? Deus deu. Por isso que Deus deu o sonho. Porque Deus é quem deu o governo. Assim sabemos que todas as autoridades, o próprio apóstolo Paulo vai ensinar isso lá muito mais tempo lá na frente, que as autoridades são constituídas pelo Senhor. O poder de governo vem do Senhor, não é? Porque o que acontece? Deus governa o universo. O princípio de autoridade é emanado, não é? Tem uma autoridade suprema que é Deus e toda autoridade flui dele. Então não existe autoridade sem Deus. Por isso que ministros e ministérios que não recebem a bênção de Deus estão totalmente fadados à destruição, porque é do Senhor que flui a autoridade, não é? Então, nessas questões de autoridade, governos também são estabelecidos pelo Senhor. É engraçado como na igreja, por muito tempo, não é? Essas questões governamentais tinham a ver com pecado. O povo achava que falar de política, governo, essas coisas na igreja era pecado. Oh, meu Deus! De Deus vem o governo. É um projeto do Senhor, o governo humano. Não é? É necessário isso. A própria palavra diz que quando o justo governa, o povo é amadurecido, o povo cresce, o povo tem paz, não é? Quando um justo está no governo, não é? Então, é vontade do Senhor, assim como há ministérios que funcionam dentro da igreja, há ministérios que funcionam fora. Então, nós precisamos, na verdade, amadurecer nossos adolescentes e jovens para que eles possam ser ensinados em assuntos de governo. Se eu e você não queremos ter gente corrupta nas posições de governo, nós temos que fazer o quê? Treinar nossos adolescentes e jovens e lhes fazer compreender, não é? Que nem todos vão ser obreiros de dentro da igreja. Alguns vão ser empresários, não é? Outros vão ser políticos, autoridades de governo. Então, eles têm que ser treinados nessas áreas. Por quê? Se eles não forem treinados, ninguém vai poder reclamar se a gente só tiver feiticeiro, bruxo, macumbeiro nas posições de governo. Então, tá entendendo aqui? O poder para governar vem do Senhor, só que ele não vai colocar um tapado lá para governar, para levar uma cidade, um estado, uma nação para o buraco. Então, se não houver nenhuma luz com capacidade de governar, ele vai ter que levantar um treva mesmo. É isso que acontece, não é? Mas o poder para governar do governo humano vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês já foram dessa opinião, não? Que negócio de governo e política era do capeta, não? Vocês já foram dessa opinião ou vocês sempre entenderam que precisava gente de Deus? Depende, né? Às vezes a gente se incomodava um pouco porque no dia do culto só ficava os políticos falando em cima do púlpito, né? Aí a gente se incomodava um pouco, né? Uhum. Porque e tem alguns lugares que você vai que eles forçam você a ter o voto por aquele que eles querem, né? Mas fora isso, não. A gente tem dia que tem que ter pessoas de Deus para governar mesmo, né? Certo. Vocês eu também. Eu também, a minha opinião é igual a da Marcela, né? O que me incomodava muito era os oportunistas, né? E, na verdade, eles estavam ali com a oportunidade, usando a oportunidade de multidão para obter votos, só. Isso me incomodava, mas sempre eu sentia necessidade de ter alguém de Deus no governo. Isso aí,
sem dúvida. É que eles aparecem... Peraí, mas era ensinado que no comecinho lá da minha conversão, eu lembro que era ensinado que era pecado falar de política, falar de governo, eu lembro disso. Mas eu não concordava, não. Certo. É porque são os oportunistas, aqueles que se diz cristão, que só aparecem na igreja na época da eleição, entendeu? É verdade, é verdade. Priscila, quer falar? Na outra denominação, eu, na verdade, tinha, né, uns políticos lá que era, se eu não me engano, era vereador, governador não, era vereador, se eu não me engano, e deputado. E aquilo que o pastor Mauro falou, às vezes só aparecia na igreja na época de eleição para pedir voto. Mas que eu tinha ciência de que o governo precisa, assim, de uma pessoa de Deus, eu imaginava que sim mesmo. Muito bem. Essa parte triste da participação dos crentes é o que a gente chama de politicagem, né? Ao invés de fazer política é uma coisa boa, politicagem é que é um desastre, né? A política não é apenas uma coisa boa, é necessário, né? É preciso que haja diálogo nesse nível para poder realmente conduzir as questões, as próprias políticas públicas mesmo, precisa de pessoas capacitadas. O problema é que com o pecado, nossos corações se inclinaram para a corrupção, não é? E trouxemos a corrupção para a igreja. E para separar essas coisas tem sido, infelizmente, muito difícil, não é? Tem sido uma batalha porque às vezes a gente realmente quer conduzir pessoas para essa área, mas quando chegam lá, elas entram no sistema e aí essa teoria de que política é do diabo fica fortalecida porque tem corrompido muita gente. Mas a gente tem modelos, né, como Davi, como José, como Esther, como Mordecai, pessoas que estiveram em posições de autoridade e que foram grandes canais de bênçãos, não é? E a gente precisa resgatar isso e para justamente ser um farol, né, como o Brasil vai abençoar as nações com um governo corrompido. Então, que Deus nos dê graça e nossas cidades, nossos estados e o próprio Brasil seja conduzido por pessoas que até mesmo possam ter a palavra de Deus como parâmetro, não é? Como fonte de orientação, e legisladores e juristas que se apoiem em valores do reino de Deus. Que Deus nos dê graça para sair dessa corrupção em nome de Jesus. Amém? Amém. Eita, glória a Deus, só temos mais 11 minutos, a hora voa. Amém. Jesus, a gente só terminou a questão aqui da generosidade de Deus. Rápido. A aula voa, né? Mas glória a Deus. A aula tá boa, tá indo bem, tá tranquila, tá funcionando aí, tá indo bem? Tá, tranquila. Beleza. Glória a Deus, muito bem. Excelente. Bem melhor assim. Legal. Com participações. Glória a Deus. Muito bom. Então, comentando para fechar essa questão do Deus que é generoso, tem aqui um item, né? Deveríamos compartilhar do caráter generoso de Deus. Isso está lá na seção 8, a gente ainda vai chegar lá e a gente vai ver, mas já dá para destacar isso. Assim como a gente observa Deus dando coisas excelentes para nós, seres humanos, que não valemos coisa nenhuma, né? E Deus dá, então a gente precisa captar, aliás, de todos esses itens que estamos vendo, a gente tem que entender que esse Deus está vivendo em nós e está mexendo no nosso caráter. Então a gente precisa captar essa postura generosa e passar a transicionar da nossa característica natural de avareza para a característica de generosidade, para compartilhar o que temos, não é? Tudo o que temos, precisamos ter a disposição de compartilhar. Jesus disse que a melhor coisa é dar do que receber. Então, nossos dons, nossas riquezas, nosso tempo, o que pudermos compartilhar, o amor que Deus deu a nós, tudo que temos recebido de Deus, precisamos ter a disposição de dar aos outros, não é? Compartilhar com os outros, a fim de que
Deus possa ser visto em nós, né? Muita gente não vai. A gente que vive por fé, não é? A gente sabe que Deus está presente, a gente busca o Senhor e se conecta com Ele. Mas quem está longe, Deus, eles vão ver Deus na nossa vida. Então, essas características que estamos vendo de Deus têm que se manifestar em nós para nós mostrarmos Deus para as pessoas, porque esse é um tempo em que o sistema trabalha para provar que se Deus criou o mundo, ele abandonou ele à própria sorte. Mas nós estamos na terra para provar que não. Deus está no trono, cuidando da terra e nos deixou plantados na terra para sermos representantes dele. Então, se ele tem essa característica de generosidade, nós temos também que ser generosos para a glória dele. Amém? Muito Amém. bem. Aleluia. Beleza. Bom, temos 8 minutos. Eu acho que eu não sei. Eu não sei se vocês poderiam fazer algum comentário sobre essas coisas que falamos de linha geral, talvez de algum desses itens que o Senhor entrega, algum comentário específico, ou alguma pergunta de alguma coisa que a gente já falou em aulas anteriores, ou alguma dúvida geral, não é? Porque eu acho que não vale a pena nós entrarmos num novo assunto, agora faltando 7 minutos. Então, se vocês quiserem fazer uso da palavra com alguma pergunta, algum comentário, tanto dessa matéria, matérias anteriores, ou algum assunto que está aí parado na mente de vocês, de repente vocês queriam perguntar, ou sobre alguma coisa, vamos usar esses minutos que temos antes da oração final para falar, para que vocês possam participar. Fiquem à vontade. Eu queria compartilhar uma situação que aconteceu comigo. Esse último contexto que o senhor falou, que às vezes as pessoas, às vezes não, a gente que serve a Deus, a gente precisa exalar Deus, né? Sim. Então as pessoas precisam ver que a nossa vida mudou, né? Sim. Que a nossa vida não é mais a mesma. Sim. E humanamente falando, quando eu era do mundo, né? Quando não tinha ainda conhecido o verdadeiro evangelho, e as pessoas me conheciam de um jeito, e hoje elas conversam comigo, e uma, inclusive, esses dias até me falou, né, que a profetisa dá muita oportunidade para a gente lá na igreja, para a gente mostrar, né, o que a gente está aprendendo, para a gente amadurecer, né, e esses dias eu louvei, estou abrindo o culto das mulheres de terça-feira. Eita. E uma vizinha minha falou, ela veio aqui em casa no domingo, e ela falou assim: Pri, quando você estava louvando lá na igreja, quando você estava falando, eu me emocionei, porque eu conhecia a tua história, eu conheço a tua história, e um ano depois, eu ver você fazendo o que você estava fazendo na igreja, é muito emocionante, é muito gratificante. Então, para mim, é uma alegria inenarrável, porque eu não vivia isso, né? Eu não vivia isso. E graças a Deus, hoje eu estou vivendo, e eu peço muito para Deus todos os dias discernimento, sabedoria, sabe? Para mim aprender, para mim fazer o meu chamado com excelência, né? Perfeita a gente não é, porque perfeito é só Jesus, né? Mas a gente tenta chegar o mais perto possível, né? Amém. Glória. Nossa, que legal. Isso é muito bom, né? Porque, na verdade, o que acontece? A gente tem a tendência, é natural nosso, que a gente quer alcançar muitas pessoas, né? Que a gente quer... É natural que a gente deseje que muita gente seja tocada, alcançada, se multiplique, né? Esse alcance. Mas é que cada pessoa tem o valor da vida de Jesus. Então, a experiência de cada pessoa é muito importante. Então, quando você fala a sua experiência, não é? Isso vale, o serviço inteiro. Quando, é verdade. Né, a sua vida está produzindo, gerando fruto, isso alegra demais. Eu tenho certeza que quando a profetisa ver essa aula, ela vai ficar feliz de ouvir e saber que está causando esse impacto, a unção que Deus tem compartilhado entre vocês mulheres lá. Glória a Deus por Aleluia. Isso. Deus abençoe muito sua vida. Vai firme nessa aí mesmo. Está funcionando. Glória a Deus. É bom
É bom que tá dando fruto, né? Sim. Tá gerando mais fruto ainda. Eu acho que essa fase é uma das fases mais boas do crente, é a fase do primeiro amor, né? Que aí você tá com a fé sobrenatural, né? E a gente não pode perder isso, né? Tem que se alimentar todo dia para continuar assim. E quando você fala da parte de que às vezes você tá ali, está se destacando e começa a perseguição, eu já passei muito por isso, né? Que às vezes você vai para a igreja, você vai fazer a obra, às vezes você não sabe fazer nada, mas tudo que te dão você faz. Se manda você varrer o chão, você vai. Se manda você ficar na porta, você fica. Se manda você cuidar das crianças, você cuida. Então você está ali disposto a fazer qualquer coisa. E muitas pessoas já não, aquelas pessoas que não têm o foco não entendem, acham que você quer se aparecer, acham que você quer fazer tudo, porque eles não fazem, mas se você faz, isso incomoda alguém. Caim e Eles não Abel. querem fazer. Eles não querem fazer. Mas se você faz, isso incomoda, né? E aí eu já passei por muitas perseguições na igreja por causa disso, porque às vezes você vai, né? Deus te toca para você fazer algo, por mais pequeno que seja, só que tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão com Cristo, não conseguem ter essa visão, né? Graças a Deus, hoje isso passou, mas a gente já passou por muito isso desde a época do nosso começou a conhecer Deus e servir a Deus, né? É verdade. Então, faremos já um pacto aqui, não é que, ó, não sei quem é que vai assistir essa aula, não é? Mas, ó, os Abéis do Senhor, ou seja, aqueles que estão querendo dar uma oferta de grande valor ao Senhor, a gente vai continuar dando a nossa oferta, porque a gente já aprendeu que a inveja, o ciúme de quem não está fazendo não pode nos parar. A não ser que nos mate mesmo, que nem fez Caim. Do contrário, nós vamos continuar, porque a gente não vai parar, não é? Porque Deus nos deu o seu filho e ele sofreu o que sofreu para nos salvar. Então, nós temos muito prazer em, desde lavar o banheiro até pregar a palavra de Deus, qualquer coisa a gente quer fazer a fim de exaltar o nome do Senhor. Então, acho que houver. A gente, quando era novinho, a gente levava, né, via as pessoas querendo nos parar, a gente ficava triste, não sei o que. Agora a gente não fica mais. Então, se qualquer pessoa, se algum Caim assistir essa aula, o que eu aconselho a você é mudar seu coração para de Abel e fazer, entregar o melhor que você puder, junto com todos que estão entregando em nome de Jesus. Aleluia. É uma oferta que agrade a Deus, né? Uma oferta pura que agrade a Deus, né? Isso, exatamente. Amém. Pastor Mauro, quer falar um pouquinho antes de terminar? Quero. Aproveitando aí, ó, o gancho, né, de Caim e Abel, eu estava ali dando uma olhada naquele versículo que nós lemos, que diz ali, né, ó, ver aqui, ó, espera aí só um minutinho, ó, para nós a capacidade de ministrarmos, né, e lá em 1 Pedro 4:11 diz lá, se alguém falar, né, fale segundo a palavra de Deus, se alguém ministrar, ministre segundo o poder de Deus, né? A gente sabe que hoje em dia, fazer assim, né, como Deus está mandando, como é o mandamento, se alguém ministrar, ministre, se alguém ensinar, ensine, se alguém dirigir, dirija, se alguém fizer, faça segundo a palavra de Deus. Nós sabemos que hoje isso aí não é muito aceito pela população evangélica, correto? E eles querem ouvir o que não está na palavra de Deus. Modelo humano eles querem. Que são as promessas, né? Que são promessas humanas e ofertas humanas e carro, emprego e tudo, né? Então, só que o comentário que eu quero deixar é assim, que a gente não deixe isso nos parar, né? Essa vontade hoje do corpo de Cristo que está dentro da igreja hoje, querendo só as coisas fáceis e coisas materiais, que não deixa a gente parar de realmente pregar a palavra. Porque por mais que a gente prega a palavra, muitas vezes ela não é aceita, muitas vezes, não sempre, né? Às vezes lá numa multidão de 100 pessoas lá, 10 pessoas entendem a palavra e aceitam aquela palavra, e outras, não queria ouvir isso não, eu queria outra coisa. Mas que isso não venha nos parar,
que venha nos motivar sempre a ofertar, né, de maneira que agrade a Deus, independente de como está sendo recebido, né, por 90% aí da igreja de hoje. Amém, isso mesmo, glória a Deus. Nós já fizemos 2 pactos aqui. Os Abéis não vão desistir e os que estão ministrando segundo o poder de Deus também não vão desistir. Nós vamos continuar fazendo aquilo que Deus tem nos ensinado. Glória a Deus por essa aula. Fomos todos ensinados, fomos todos ministrados e o Espírito Santo glorificou o nome de Jesus. Que bênção, né? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então, como eu fiz a oração inicial, não é? Um dos alunos aí tem liberdade então para fazer a oração final. Bom, eu sempre faço. Se alguém quiser fazer, pode fazer. A Priscila novinha. Priscila Ai, novinha. Jesus, sério? Eu Legal. falei para o profetisa na terça-feira. Falei, profetisa, esse é assim, eu estou em fase de treinamento, eu estou aprendendo. Tudo isso para mim que eu estou vivendo é extremamente novo, né? Que eu nunca vivi. Então, eu falei para ela que eu ainda tenho uma certa dificuldade em orar, assim, igual a gente está aqui, digamos assim, para mais pessoas. Sim, né? Quando a gente chega lá no culto de terça-feira, que ela dá, tipo, a gente chega às 7h30, ela dá, se tem 3 pessoas lá, ela dá oportunidade para cada um orar 10 minutos. Fala, ai, meu Deus do céu. Aí está sendo treinada já. Que bom que aqui você não precisa orar 10 minutos, fica tranquilo. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Mili. Oh, peraí que chegou uma pequena aqui. Uma participante especial. Eu queria agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade de estar aprendendo o que o Senhor quer nos ensinar. Para mim é gratificante, é muito gratificante, porque, como eu falei, é tudo muito novo. E eu tenho cada dia aprendido mais e mais e mais. E eu quero aprender muito mais, porque eu quero falar da palavra para as pessoas, eu quero que minha boca seja a boca de Deus, né? Como a gente tem muito escutado, que eu quero passar o que eu estou aprendendo para outras pessoas, né? Então, que essas aulas que o senhor vem ministrando, para mim, está sendo muito edificante, sabe? Quando estava sendo gravado no YouTube, eu confesso que eu não assistia no dia, né? Porque nós temos uma pequena aqui que hoje, graças a Deus, ela tá deixando eu assistir. Eu assistia no dia seguinte, ou no horário que ela estava na escolinha, ou à tarde, quando ela estava dormindo. Mas, para honra e glória do Senhor, hoje eu consegui. Como o pastor Mauro falou, é muito melhor mesmo assim, né? A gente participar, né? É muito mais gostoso, né? A gente acha que aprende mais. Eu achei que a gente aprende mais. É verdade. Né? Então, eu queria estar agradecendo aí, primeiramente a Deus e segundo o Senhor por estar se dispondo, né, esse tempo para estar nos ensinando. E agradecer a vida da pastora Marcela, do pastor Mauro, que através deles, né, eu conheci o verdadeiro evangelho, que eles que me levaram, né, a esse caminho. E eu só tenho a agradecer mesmo, e as pessoas que irão assistir essas aulas, assim como eu venho assistindo, que seja de grande valor, como tem sido para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora a hora para terminar. Ai, Jesus! Deixa Deus te usar. Quer que eu ore? Ai, pastor Mauro, pode? Tá bom. Eu prometo que na próxima hora. Oremos. Poderoso Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor, neste período, Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, que onde 2 ou mais estiver, ali o Senhor está, Senhor. Eu tenho certeza que cada palavra, Senhor, foi direcionada para nós, Senhor, e para quem vai assistir essa aula, foi dirigida por ti, Senhor, foi invocada por ti, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Deus, que nós possamos, Pai, aprender, Senhor, que a nossa mente venha estar preparada, Senhor, para aprender e também para ensinar, Senhor, como foi aqui declarado o desejo da Priscila de também de ensinar, de passar para frente
e criar discípulos, Senhor. E que nós possamos, Pai, nos mantermos como Abel, Senhor. Nunca, Senhor, nos desviarmos para o caminho de Caim, Senhor, fazendo a vontade da nossa carne. Sim, sempre, Senhor, entregando a Ti, Senhor, a oferta agradável a Ti, Pai. Mesmo, Senhor, no limpar, no, Senhor, no dirigir, no louvar, no pregar, no ministrar, Senhor, no falar e não desistir, não voltar. Então, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, cada dia mais, Senhor, nos colocar à disposição de aprendermos a Tua palavra, Senhor, e ensinarmos, Pai. Abençoa cada um, Senhor, que está presente nessa aula ao vivo, Pai. Abençoa a vida do apóstolo Paulo, Senhor, que tem, Senhor, se disposto, Senhor, a nos ensinar, que ele venha a ser abençoado cada dia mais, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa também, Senhor, esse aluno, essa pessoa que está vendo essa aula, Senhor, assistindo o vídeo gravado, Pai, e que o Senhor possa atingir, Senhor, o coração de cada um também, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos dá uma boa noite de sono e nos prepara para o culto de amanhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bênção, viu? Fiquei Glória a Deus. feliz com essa aula. Obrigado aí pela sugestão do Mauro da gente continuar lutando. E aí saiu o Skype e aí foi muito proveitoso. Legal, uma grande bênção. Verdade. Aí, semana que vem, Deus querendo, vamos ter aula. Eu já sei de um compromisso na semana que vem. Eu vou para Brasília terça e quarta, e eu sei de um compromisso na quinta, mas eu verifico se eu já vou estar aqui no horário da aula. A gente vai, chegando aqui, eu aviso, tá bom? Se houver qualquer problema, a gente pula a semana que vem, porque eu sei que eu vou estar depois ocupado na sexta, no sábado, voltando no domingo. Mas aí a gente, se eu não conseguir dar aula semana que vem, na outra a gente vai fazer, tá bom? Mas esse modelo aqui foi muito bom estar com vocês. Gostei Glória a também. Deus. Vamos fazer esse negócio crescer aí, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Vocês também. Eu vou encerrar a gravação. Se alguém ainda quiser falar alguma coisa, vou só parar a gravação aqui, viu? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Amém. Glória a Deus.